O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, podemos nos assentar para uma breve reflexão da palavra nesta terça-feira da primeira semana do Advento, tempo em que nós, Igreja de Jesus Cristo, somos convidados à conversão, preparando o nosso coração para o Natal do Senhor que vem, o Emanuel, Deus conosco. E é bonito a gente ver as leituras desse tempo, são leituras cheias de esperança, principalmente para nós que estamos vivendo desta pandemia, onde as pessoas estão cansadas, outras angustiadas, outras depressivas, sem esperança. Então a palavra de Deus esse tempo é palavra de força e de esperança para nós. Primeira leitura, um trecho retirado do livro do profeta Isaías. Isaías que viveu ali mais ou menos por volta de 750 anos antes de Jesus Cristo. E a profecia já vai apontando a grandiosidade do Messias que vem. Ele fala do tronco de Jessé, nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir desta raiz surgirá o rebento de uma flor, onde repousará o Espírito Santo do Senhor. Por que esse diálogo de Jessé? Nós sabemos que Jessé é o pai de Davi, e Jesus Cristo na Bíblia é chamado de o filho de Davi. Alguns momentos o filho do homem, e outros momentos filho de Davi. Tem de piedade de nós. E por que essa questão de Davi? Porque Davi foi o primeiro rei de Israel, de maneira plena, eleito por Deus. Houve Saul, mas o escolhido de Deus era Davi. E Davi assume um trono, e Deus diz a Davi que o seu reino seria para sempre. Jesus, por causa de José, ele leva a descendência de Davi junto. E nós da paróquia Cristo Rei, nós declaramos, domingo retrasado, que Cristo é rei, é o rei dos reis, é o rei do universo, é o rei para sempre. A palavra de Deus se cumpre. O reinado de Davi, esse reino davídico seria um reino para sempre. E é em Jesus Cristo que ele se torna um reino eterno. Depois ele fala que esse Espírito do Senhor vai repousar sobre ele. Ele vai falar dos dons, os 7 dons do Espírito, sabedoria, discernimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Tudo está incluso, nos dons que recebemos de Deus através do Espírito Santo, os 7 dons do Espírito Santo. Depois a palavra de Deus ela vai numa dinâmica, onde fala que que repousa o Espírito sobre ele, esse Messias esperado, é aquele que não julga as pessoas pelas aparências.
Deus conhece o coração de cada um de nós. E Ele nem julga alguém por aquilo que ouviu dizer. Ele nos conhece profundamente. Ele não precisa de testemunho de ninguém a respeito de cada um de nós. Então, diferenciado. Muitas vezes nós julgamos as pessoas pelas aparências. E Deus fala, não, vamos procurar ver os outros com os olhos de Deus. Deus é esse Messias. Depois vem uma dinâmica bonita, valorizando a figura dos humildes. Ele trará justiça para os humildes. Tanto a primeira leitura como o Evangelho vai falar dos humildes. Por que a valorização tanto dos humildes? Humilde, quando a gente vê a palavra humano, humilde, a gente vê que a raiz vem da palavra humus. E humus o que é? Terra. Humus é terra. Terra molhada é humus. Quando os pescadores, as pessoas gostam de pescar, quer procurar minhoca, Ele vai naquela terra úmida, aquele humus, aquela terra molhada, onde dão as minhocas bonitas. A turma sempre buscava isso. É o humus, terra fértil. Humus, humano, humilde. O ser humano, segundo a Bíblia, foi feito da terra, do barro, terra com água. Daí que vem a palavra humano, humus, humilde. E qual é o sentido de dizer que o homem foi feito do barro? Porque o barro é terra, terra é pó. Quando a gente parte desse mundo, para onde é que vai? Para a terra, o que é que vira? Pó. Eu não vou para a terra não, vou passar pelo crematório. O que é que vira? Um pó mais fino ainda. Qual é a dinâmica da mensagem? Para dizer o seguinte, o homem sem Deus é nada, o homem sem Deus é pó. Por isso que tem um salmo que diz assim, Senhor, se tirais o seu respiro, eles perecem e voltam para o pó de onde vieram. Quem é a pessoa humilde que é valorizada? É aquele que reconhece que sem Deus, ele é nada. Sem Deus. Aquele que se coloca então disponível a Deus, a pôr em prática a palavra de Deus, porque sente a sua vulnerabilidade diante de todas as coisas. E nós somos realmente vulneráveis. Esse momento de pandemia nos mostra o quanto nós somos frágeis. Alguma coisa invisível mexe com toda a humanidade e que luta para tentar consertar tudo isso, Quanto somos vulneráveis diante de todos os fatos e diante de tantas coisas, e diante da morte também. Agora, a palavra humilde, humano, humilde, humus, eu reconheço, Senhor, a minha vulnerabilidade diante de tudo. Reconheço, Senhor, que sem Ti sou nada. Mas contigo, Senhor, eu sou herdeiro da vida eterna. Sou príncipe porque Tu és rei. Sou herdeiro do reino dos céus. Então, essa percepção de não ser uma pessoa soberba, julgar-se autossuficiente, mas reconhecer as suas limitações e reconhecer a força de Deus presente na nossa vida. Isso é ser humilde, E ele vai para uma dinâmica, a leitura do profeta, vai falar de uma dinâmica desse Messias que vem, da raiz de Jessé, da raiz de Davi, que não julga pelas aparências, que valoriza o humilde, e ele fala até de uma situação de um recriar, de uma nova criação. Por quê? A leitura diz assim, olha, este cingirá a sua cintura com a correia da justiça, com a correia daquele que pratica a vontade de Deus. Depois vai levar nas suas costas a faixa da fidelidade. Jesus foi fiel ao Pai, obediente até a morte e morte de cruz, a sua fidelidade. E ele vai dizer aqui, o lobo e o cordeiro viverão juntos, o leopardo vai deitar-se ao lado do cabrito, o bezerro e o leão vão comer juntos, até a mesma uma criança poderá tanger um leão, a vaca e o urso pastarão lado a lado, e a criança desmamada vai pôr a mão
na toca onde estava a serpente, e ela não lhe ferirá. Mas por que esse discurso todo? Para dizer assim, o Pai Criador, quando criou o paraíso, criou tudo em harmonia. É o pecado que gerou essa ruptura, as trevas, e trouxe todo o mal ao mundo. Mas antes, no paraíso, tudo vivia em harmonia. Por isso essa linguagem que fala o lobo e o cordeiro, o leopardo e o cabrito, o bezerro e o leão, a vaca e o urso, vai estar todo mundo junto. A criancinha vai botar a mão na toca da serpente e não vai acontecer nada. Assim como o Pai criou, assim vai ser com esse Messias. Agora a gente poderia pensar assim, mas por que esse discurso, diácono? Vejam, Deus fez o paraíso para Adão e Eva, e eles eram para viver na alegria plena para sempre, mas por desobediência e pela soberba de querer ser igual a Deus, pecaram. O pecado, o salário do pecado é a morte, e foram expulsos do paraíso, se desligaram. Quem é Jesus? É aquele que veio resgatar o paraíso, é aquele que derramou o seu sangue para o perdão dos nossos pecados, é aquele que deu um sopro, depois de ressuscitado, deu um sopro para os apóstolos que estavam reunidos, e disse, recebei o Espírito Santo. E o que ele quis dizer com isso? Quando meu pai fez Adão, ele soprou nas suas narinas, e aquele que era pó, ganhou vida, dignidade, mas perdeu tudo pelo pecado, e ganhou a morte. E Jesus está dizendo assim, eu sou aquele que venceu a morte. Receba o sopro, receba o Espírito, daquele que venceu a morte, pois quem crê em mim, também vencerá a morte. Por isso que a gente fala que é um recriar, um novo mundo, porque a morte foi vencida, a morte já não tem poder sobre aquele que a venceu, e todo aquele que crer nele também vencerá. Meus irmãos e minhas irmãs, esse discurso é maravilhoso. Nós estamos celebrando hoje aqui, é o primeiro dia de Luzia Cândida dos Santos Santana, 7º dia de Neus Oliveira Paula Leite Camargo, 7º dia de Virgilina Veloso de Moraes, e 7º dia também de Maria Gomes Medeiros dos Santos. As outras são minha irmã de fé. Essa Maria Gomes Medeiros dos Santos é minha irmã de sangue. Estou celebrando o 7º dia aqui também. E o que é o 7º dia para nós? 7º dia não é caráter de velório. 7º dia é sinal de missão cumprida. Deus fez o mundo no 7º dia, completada toda a obra, parou para descansar, e viu que tudo que criou era muito bom. Quando a gente fala assim, vamos rezar o 7º dia do nosso ente querido, nós estamos dizendo assim, completou, totalizou a sua missão na terra, agora ela descansou. Para quê? Para contemplar a Deus face a face, num lugar onde não tem mais dor, nem luto, nem sofrimento. Esta é a nossa fé. Agora quero dizer para vocês, como digo para mim mesmo, que também estou celebrando o 7º dia da minha irmã de sangue, e as irmãs na fé. A nossa fé é na ressurreição. Não procuremos entre os mortos aqueles que estão vivos, e aqui aquelas que estão vivas, já estão na glória do Pai. Eu dei a minha vida, foi para a salvação do mundo, é o que Jesus diz. Esta é a nossa fé, a nossa esperança. E eu sempre digo nas celebrações, e digo a vocês aqui, a Luzia, a Neus Oliveira, a Maria Gomes Medeiros, a Virgilina Veloso, está deixando saudades? Se está deixando saudades, feliz daquele ou daquela que parte dessa vida deixando saudades.
Ninguém tem saudade daquilo que não presta. Daquilo que não presta, a gente quer distância. Se a gente sente saudade de alguém, é porque ela foi uma pessoa boa. Ah, mas todo mundo, quando alguém morre, diz que a pessoa é boa. Não, não. Ela é boa porque nós sentimos saudades dela, mas por quê? Porque ela nos amou. Elas nos amaram, essas pessoas. Incluímos aí, entre essas pessoas que estão celebrando o 7º dia, Gaspar Onuma, Keiji Onuma, Takashi Onuma, Goro Kubo, família Silva, família Almeida, Benedito Luiz, Isaltina Santos, todos da família Santos, Paulo Amaro da Costa, Clotilde Ribeiro da Costa, Norma Sueli da Costa, pela nossa fé em Jesus Cristo, estão todos na glória do Pai. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Porque é para aquele que quem crê em Cristo, o partir desta vida não é morte, mas é um processo para entrar na glória do Senhor. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Meus irmãos e minhas irmãs, todos nós somos peregrinos rumo ao reino dos céus. Quero encerrar essa homilia, que tem tantas coisas ricas, falando desse recriar na pessoa de Jesus, falando da sua justiça, da fidelidade, do amor aos humildes e assim por diante. Quero dizer a vocês, tem muita gente cabisbaixa esse ano, dizendo assim, esse ano não tem graça para mim, está tudo tão complicado, muita tristeza, eu não quero nem vou montar minha árvore de Natal, não estou vendo graça para isso. Meu irmão e minha irmã, Natal para o cristão é Jesus Cristo que vem, é o Salvador que vem. O Natal para o cristão não é presente de shopping center e nem panetone. Natal do cristão é Jesus Cristo que bate a nossa porta e fala, eu quero entrar na tua vida, no teu coração, na tua casa, na tua família, e eu venho para salvar. Eu sou o Emanuel, eu sou o Deus conosco. Então, deixa a tristeza de lado. Se é para chorar saudades, que bom, pode chorar saudades, mas tristeza, não. E por que não? Porque todos eles estão na glória do Pai. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Então, procure fazer desse Natal de Jesus Cristo um Natal de esperança, de alegria na salvação. É para isto que ele vem. Jesus, Yeshua, Deus salva. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.